Olá, seja bem-vindo ao canal Sentir Quântico. Se você ainda não me conhece, eu sou a Vanessa Barioni, Master Coach, terapeuta holística e facilitadora de barra de Axis. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a tal da ansiedade e relacionar um pouquinho com o que eu venho aprendendo em Access Consciousness, tá? Mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também curtir, compartilhar, ajudar o canal a crescer, tá bom? Então, por que eu resolvi gravar esse vídeo falando sobre ansiedade? Para quem não sabe, eu sou psicóloga de formação e trabalhei muito tempo em CAPS. CAPS é uma unidade de atendimento, um centro de atendimento, né, de apoio psicológico, onde as pessoas muitas vezes chegam, passam pelo tratamento ambulatorial, né, e ficam durante o dia fazendo algumas atividades, como terapia ocupacional, né, a parte mesmo de musicoterapia, enfim, são N atividades. Eu trabalhei muito tempo e no CAPS, geralmente as pessoas chegam lá em surto. Surto psicótico, surto depressivo, bipolar, borderline, enfim, N tipos de patologias, de transtornos, tá? E a ansiedade, muitas vezes, ela não é levada a sério. Ela é colocada de uma forma muito, né, aleatória. É que nem a depressão. Eu ainda vou gravar um vídeo aqui no canal falando sobre a depressão. É meio que banalizado o termo ansiedade. Aconteceu alguma coisa? Nossa, tô ansiosa. Você tem que separar o que é expectativa de ansiedade. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, é algo muito mais complexo, né? A pessoa, sempre que tem um determinado estímulo, ela desencadeia um processo de ansiedade. E aí ela tem taquicardia, o coração dispara, né? Ela começa a ter suor nas mãos, soa o corpo inteiro, né? Que é a sudorese que a gente chama. Parece que tem um aperto aqui no peito. E muito característico é que ela não sabe muitas vezes dizer o porquê que ela tá ansiosa, né? Essa sensação vem e se ela não for cuidada, ela pode desencadear uma síndrome do pânico, que é um outro tipo, mas tem muitas características do transtorno de ansiedade. Então, a expectativa é aquele sentimento que te mobiliza. Imagine que você vai casar amanhã. Obviamente, o teu organismo vai trabalhar, né, liberando cortisol, que é o estresse, digamos assim, é uma resposta fisiológica do teu corpo, esse estresse. Então pode dar alguns sintomas de taquicardia, de ansiedade, parece que o coração tá batendo aqui no pescoço, mas é uma expectativa que te gerou uma ansiedade, né? Por quê? É algo que vai acontecer, que você já sabe que vai acontecer e que você está se preparando para aquele momento, né? Ou quando você vai prestar um vestibular, quando você vai tirar a sua habilitação. Então são eventos que o teu organismo, se você não tiver um controle emocional, ele libera esse sistema de estresse, que é um sistema fisiológico nosso, e ele te prepara para a luta, para a fuga e desencadeia em alguns momentos a ansiedade. Quando a gente trabalha, né, o transtorno de ansiedade, isso é muito característico e às vezes você não tem uma situação específica, tá? Então as pessoas muitas vezes descontam essa ansiedade na comida, na agressividade, naquele vazio existencial que você não sabe muito o porquê que você tá assim, mas você tá estranho, como se você tivesse o tempo inteiro em alerta, né?
sempre prevendo que algo vai acontecer e que talvez esse algo que vai acontecer não é bacana. Então te mobiliza uma série de sentimentos e pensamentos de que algo pode acontecer, tá? Então, quando é um evento que você sabe que vai acontecer, né? Então já está previsto, ok, e isso é uma situação passageira. Essa ansiedade ela vai, a partir do momento que finaliza o evento, você retorna para o teu estado de homeostase, que a gente chama, ou seja, de equilíbrio. Tá? Então você não fica ansioso o tempo inteiro. Então, depois que você casou, vai lá curtir a lua de mel, enfim, e você sai desse estado de ansiedade. A mesma coisa, depois que você conseguiu o emprego, que você tirou a habilitação, que mesmo prestou o vestibular, você volta, né? Pelo menos é assim que se espera, ao seu estado de homeostase, seu estado de equilíbrio. No transtorno de ansiedade, isso é muito mais prolongado e você tem que ter pelo menos recorrência disso com uma certa constância, né? Não é simplesmente, um dia eu me senti um pouco mais ansiosa, ok? E com qual frequência você sente isso? Muito raramente. Então isso não é um transtorno. É que a gente usa o termo ansiedade para tudo aquilo que nos causa expectativa, né? E trabalhar com pessoas ansiosas, né, dentro do período que eu trabalhei em CAPES e mesmo depois vendo pessoas em ambientes organizacionais, né, eu não clinico hoje dentro da área da psicologia, como vocês sabem, eu trabalho com coach e terapias holísticas. Então, é sobre isso que eu quero trazer. Agora que a gente já explicou um pouquinho a diferença de expectativa e de ansiedade, eu quero trazer esse conteúdo para o universo de Access Consciousness, tá? Então, se você não sabe o que são barras de Access, o que é PodPoc, o que é Access Consciousness, eu vou deixar aqui embaixo alguns links para você entender do que a gente está falando minimamente. E se você quiser perguntar, saber um pouco mais, deixa aqui o seu comentário, que sempre que possível eu vou dando uma olhada e respondendo, tá bom? Então, em Access Consciousness, se a gente não fica na polaridade do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, não fica no julgamento, não fica no ponto de vista fixo, muito provavelmente você reduz aí a tua gama de expectativa. E aí você se frustra menos, você não coloca sobre uma situação ou algo na sua vida uma importância, não faz disso significante ou dá significado para isso, que é outro termo que nós usamos em Access Consciousness. Justamente porque você não fica no julgamento. Então, imagina que você tá com uma pessoa e você supõe que ela está te traindo. É um ponto de vista fixo seu. Você está já julgando algo que você não sabe se está acontecendo ou não. Quando você sai do julgamento e se permite receber as coisas sem gerar a expectativa, porque a expectativa é sua, não é do outro. Você consegue relaxar a tua mente, relaxar o teu corpo e ok, que consciência isso quer me trazer? Quando você fica pensando muitas vezes em algo, que parece que aquele pensamento fica ruminando na tua cabeça, será que esse pensamento que está gerando a tua ansiedade, ele realmente é seu? Ou você está captando do ambiente energias que você não sabe de onde vem e que parece que é um pensamento, um ponto de vista seu? Então, como seria, nesses momentos de ansiedade, você respirar fundo e começar a perguntar: a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Devolva ao remetente com partículas de consciência anexadas. Porque às vezes essa energia não é tua e você fica reverberando, comprando isso como sendo teu.
Então, em Access Consciousness, essa ferramenta do a quem pertence isso faz com que você libere essa energia e não fique que nem um Bob Esponja captando tudo quanto é refúgio energético, digamos assim, do seu ambiente, tá? Outra ferramenta que também é muito bacana é tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser. Por que que a gente usa essa ferramenta? Quando os pensamentos ficam ruminando e vai te gerando uma ansiedade, vai te gerando uma expectativa, quando você foca nessa frase, tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser, e fica repetindo meio que como se fosse um mantra, você, a hora que se perceber, já esqueceu a situação, já esqueceu aquilo que estava ruminando a tua cabeça. E se daqui um tempo, daqui 1, 2 horas voltar, use de novo a ferramenta. A quem pertence isso e tudo é o oposto do que parece ser. Nada é oposto do que parece ser, tá? São muitas energias diante de um ambiente ou de um estímulo que faz com que você e seu corpo reajam sempre da mesma maneira a um determinado estímulo. Então, quando você quebra esse ciclo vicioso, a tendência é você ir passando cada vez mais esses períodos de ansiedade. E aí você se percebe comendo menos, porque você não come por compulsão, você fica menos irritadiço, tá? Então, são ferramentas que você pode usar quantas vezes quiser ao longo do dia. Lembrando que antes é importante você baixar as suas barreiras, né? Então, imagina aquele muro que eu já falei aqui no canal várias vezes. Imagina um muro que são todos os seus bloqueios e vai baixando as suas barreiras até esse muro sumir. E dando comando, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras, né? A gente brinca, tem alguns jargões, né, que a gente usa, que a ansiedade, ela é você muito no teu futuro e menos no seu presente. Ao contrário, eu vou falar depois lá no vídeo sobre depressão, que depressão é muito do teu passado e menos do teu presente. Então você fica o tempo inteiro pensando, e como seria? E se isso acontecer? E se aquilo não acontecer? Como que eu faço? Como que eu não faço? Quer ver uma coisa que gera muita ansiedade? Na maioria das pessoas, como que eu vou fazer para pagar tal coisa, para arranjar dinheiro? E isso vai mobilizando uma série de sentimentos que que te limitam de ver as possibilidades. Porque enquanto você está focando o problema, você não vê as possibilidades, tá? Então, por isso que eu sou tão apaixonada por Barra de Axis, né? Porque ele te ensina a lidar com pensamentos, sentimentos, emoções e energias, até para você poder lidar o tempo inteiro, porque você não vai ter um psicólogo ali, né? Como teu anjo da guarda 24 horas por dia com você, né? Não tô dizendo que o trabalho dos psicólogos, assim, né? Como eu sou psicóloga, não é válido, né? E que você que está tomando algum tipo de medicamento para ansiedade, você tem que largar o medicamento e começar a fazer barra de axis para diminuir isso. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que o trabalho do psiquiatra é muito importante, muitas vezes necessário sim, assim como do psicólogo, assim como daqueles profissionais que te ensinam a meditar, que te fazem, um professor de yoga, por exemplo, uma atividade física que faz com que o teu corpo libere serotonina, dopamina e diminua teus níveis de cortisol, né? Então tudo isso é um conjunto. Mas barra de axis, se você ainda não teve a oportunidade de fazer uma sessão, procure um profissional aí na tua cidade, ou então dá uma olhada aqui na agenda de cursos que eu vou dar aí em março, em abril, e eu viajo o Brasil inteiro com os cursos de barra de axis, porque só quem passa pela sessão sabe dizer que assim, uou, o quão leve você fica, né? A cabeça parece que realmente dá um delete,
né? Sai aquela confusão mental, aqueles monte de pensamento borbulhando na tua cabeça, tá? Então, experimente fazer uma sessão. E eu não tô falando para você fazer porque eu falei, né? Para que você sinta aquilo que eu estou falando. Porque uma coisa é eu falar aqui o tempo inteiro sobre barra de Axis e o quanto que ela é contribuição para você eliminar crença limitante, para você diminuir transtornos de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, para você centrar mais, que auxilia em processos de cura. E eu tenho N depoimentos, dá uma corrida lá no Instagram, na página do Sentir Quântico, vários depoimentos que eu coloco ali. Então, uma coisa é eu falar, outra coisa é você sentir, tá bom? E quando você fica muito no futuro, criando expectativas, tudo aquilo que acontecer diferente da forma como você pré-julgou, te causa frustração. E aí é muito comum você sair do estado de ansiedade e ir para um estado de melancolia, de frustração. E se você não cuidar, isso pode se tornar um transtorno bipolar. Horas de muita euforia, horas de depressão. Tá bom? Então, se esse vídeo contribuiu de alguma forma com você, curte, compartilha e já se inscreve aqui no canal. Tá bom? Super beijo! Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!